Olá pessoal, meu nome é Marcelo de Carvalho Santos e eu sou o autor do livro O Mensageiro dos Deuses. Como eu dizia no vídeo passado, hoje eu vou provar, em primeiro lugar, que os universos paralelos existem. E depois vou dizer para vocês e provar que nós vivemos numa realidade simulada. Bom, em primeiro lugar, vamos falar a respeito então da questão dos universos paralelos, né? Todo mundo sabe, há consenso, inclusive entre os cientistas, que o universo ele se originou através de uma grande explosão, ao que se dá o nome de Big Bang. Então, lá no começo dos tempos, há 13,7 ou 8 bilhões de anos atrás, existia uma partícula minúscula, menor do que um átomo, que concentrava toda a energia que existe hoje no universo. Essa partícula, ela era composta de energia e era muito quente até um ponto em que a pressão era tão grande, mas tão grande que, BUM! Ela explodiu. Ela explodiu em uma fração de 1 bilhão, 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 de 1 bilhão de segundos, ela já estava do tamanho da nossa Via Láctea. Não é? E sim, então, muito rapidamente explodiu e se transformou no universo. E depois continuou crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, enfim. Bom, essa é a primeira questão. Então nós temos um grãozinho menor do que um átomo que, devido à alta energia e a pressão e o calor, explodiu formando o nosso universo. Esse é o Big Bang e, como eu já disse, não existe dissenso em relação a essa questão. O que provocou isso? Bom, primeiro, os físicos, os cientistas, pessoas que trabalham com isso, professores de universidade, etc., embora eles tenham equações, eles tenham suas opiniões, eles não a divulgam ou formulam teorias, como as que eu já expliquei, mas não decretam. É isso e ponto final. Por quê? Eles não podem. Porque eles só podem fazer isso depois que eles demonstram experimentalmente que aquelas equações que eles fizeram estavam corretas. Por exemplo, existiam equações que provavam que existiam ondas gravitacionais, existiam equações que provavam a existência do bóson de Higgs. Essas duas questões são questões que, agora, nos últimos anos, se comprovou serem verdadeiras porque houve a possibilidade de se comprovar experimentalmente tanto a existência das ondas gravitacionais quanto do bóson de Higgs. Então, a questão dos universos paralelos, a comunidade científica, de um modo geral, confia e acredita nisso, tem equações que fecham e que demonstram que existe, mas não há como provar porque se trata de uma escala de espaço-tempo muito grande ou muito pequena. Só que eu vou aqui, meus caros, provar a vocês através da lógica e de uma premissa da qual ninguém pode escapar. Se existe causa, existe efeito. Se existe efeito, existe causa. É a lei da causa e efeito. Então imaginem o seguinte, essa partícula, essa pequena partícula, ela não explodiu do nada. Bom, todo mundo sabe que existem buracos negros. Os buracos negros são trituradores de energia, de matéria, e nada escapa deles, inclusive a luz. Então imagine, por exemplo, o triturador da sua pia, da sua cozinha. Ele tá ali, o que você jogar ali, ele vai triturar. A mesma coisa os buracos negros fazem. Os buracos negros, tudo que passa pelo horizonte de eventos do buraco negro, seja matéria, seja energia, seja luz, é triturado pelo buraco negro. E aonde vai parar? Essa é uma coisa que ninguém sabe, mas na minha opinião, isso não precisa ser explicado e nem demonstrado, porque é uma coisa óbvia. Como o buraco negro é muito grande e ele é muito massivo, ele provoca uma ruptura no espaço-tempo. Ele provoca uma ruptura. E aonde vai passar toda essa energia, essa matéria e essa luz captada e triturada? Numa minúscula partícula menor do que um átomo que, em um determinado momento, explode do outro lado. Então nós temos um buraco negro de um lado e um buraco branco de outro lado, que explode formando um outro universo. Conseguiram compreender? Então às vezes você fala, Marcelo, mas você não tem como provar que é assim. Bom, então eu trago para vocês aqui um princípio de direito que diz que, na falta de provas, o juiz ele pode se utilizar das regras de experiência comum, né?
Ou seja, o bom senso, a lógica. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte estava discutindo lá o que era pornografia. Depois de muitas e muitas horas, os juízes da Suprema Corte tecendo suas teorias super elaboradas a respeito da questão, chegou num determinado juiz e ele disse: eu sei definir pornografia. As pessoas olharam para ele assim, e vou definir em 1 segundo. Todo mundo olhou para ele assim, muito sobressaltado, e ele disse: quando eu vejo, eu sei. Simplesmente assim. Então vocês poderiam me perguntar: mas Marcelo, onde entra Deus nessa equação? E eu diria: bom, Deus pode estar lá atrás, no começo de todo esse processo. E é por isso que eu digo que existem universos e universos e universos e universos e buracos negros dando origem a buracos brancos que explodem do outro lado, formando outros universos que vão ter buracos negros, que vão explodir, que vão causar uma fissura no espaço-tempo e vão provocar uma explosão que vai formar um outro universo e assim por diante infinitamente. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é simulação de realidade. Nós vivemos numa Matrix ou não? Ou isso daqui tudo é real? Eu, se tivesse que apostar, eu apostaria que nós vivemos em uma simulação de computador, porque segundo cálculos de cientistas, a possibilidade de nós já estarmos vivendo em uma simulação de computador é de 99,9% de chance. Então, se você fosse alguém que não gosta de perder, você apostaria nisso, com toda certeza. E quando eu falo de 99%, você vai me dizer: ah, mas você está chutando, isso daí ninguém falou isso, da onde você tirou esse percentual? Bom, meus caros, Richard Terrell é um cientista do laboratório de propulsão a jato da NASA. Ele é uma das pessoas que dizem que nós vivemos efetivamente numa simulação de computador. E de onde ele tira essa probabilidade de a nossa vida já ser uma simulação de computador? É o seguinte: o universo tem 13,7 ou 13,8 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Não é? Os dinossauros foram extintos. A vida na Terra começou com a explosão cambriana, mas eu não me lembro exatamente há quantos milhões de anos atrás. Mas os dinossauros foram extintos há 75 milhões de anos atrás. O homem, como nós conhecemos, com um cérebro desenvolvido desse tamanho, existe há 200 mil anos atrás. A civilização mais antiga que nós conhecemos, que é a civilização babilônica, a civilização dos sumérios, existe há mais ou menos 10 mil, 20 mil anos atrás. E por aí vai. E a nossa civilização, ela se encontra, veja bem, o universo tem 13,7 ou 13,8 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se você colocar isso na escala de 1 ano, nós estaríamos no último minuto do dia 31 de dezembro, mais ou menos isso. Tá? Ou seja, nós somos praticamente um nada no universo. No entanto, nós estamos aqui há poucos anos de desenvolver uma realidade artificial que poderia se tornar mais inteligente do que o homem e criar simulações fotorrealísticas. Então, eu não seria verdadeiro ou seria verdadeiro? Quem é que pode dizer o que é falso e o que é verdadeiro? Os filósofos gregos já vêm se batendo sobre essa questão há muitos anos, não é verdade? Então, Richard Terrell, ele diz o seguinte: se nós estamos há poucos anos de desenvolver uma inteligência artificial que vai criar simulações de computador, isso vai acontecer, isso inevitavelmente vai acontecer. E outra coisa, se você pegar, por exemplo, um cérebro humano que pesa mais ou menos 3 quilos e colocar dentro de uma caixa e pegar um notebook super avançado daqui de 20 anos na nossa frente, colocar em outra caixa, fechar as duas caixas e colocar uma venda nos olhos, colocar uma venda nos olhos e começar a fazer perguntas para as caixas, e você não souber de onde está vindo as respostas, você há de convir que computador e cérebro humano são equivalentes do ponto de vista qualitativo. O que significa que em poucos anos nós vamos poder criar simulação de computador. E se nós vamos poder criar simulações de computador,
Eu não sou matemático e isso daqui não é aula de física, isso daqui não é aula de cursinho. Se o meu seguidor quiser aprender física, matemática, etc., ele tem que procurar outro vídeo, tem que procurar aulas online de física, etc., se for o caso de tentar passar em algum concurso. Aqui a gente está apenas tentando passar para o seguidor aquilo que nós estudamos como leigos. Eu sou leigo, você é leigo, talvez eu estude um pouco mais a respeito disso do que outras pessoas, porque isso me interessa e tal. Então não adianta você vir para mim e falar para mim, Marcelo, faça aí a equação, desenhe aí a equação, desenhe aí a matemática da coisa. Eu não saberia fazer isso, porque eu sou advogado, eu sou escritor, não é? Então, não esperem de mim isso. O que eu quero dizer é que, se nós estamos num universo de 13 bilhões de anos, numa Terra de 4,5 bilhões de anos, e se nós já estamos a ponto de criar simulação de realidade, quais as chances, meus caros, de isso acontecer? Nós estarmos aqui vivos numa época, exatamente numa época em que, ainda dentro das nossas gerações, vai ser possível criar a simulação de realidade. Se isso for verdade, vai acontecer. Qual a chance? Aí é a minha pergunta. Qual a chance de nós sermos os primeiros? Essa é a pergunta que fica no ar. Qual a chance de nós sermos os primeiros? A chance é muito pequena e é por isso que os físicos e os matemáticos, eles entendem. Só para vocês não acharem que eu estou chutando, eu vou citar os nomes das pessoas em que eu apoio. Por exemplo, Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, se não me engano, na Inglaterra. Richard Terrell, da Universidade de Columbia e do Centro de Propulsão a Jato da NASA. Michio Kaku, que é um físico, apresentador de programas de televisão, que dispensa apresentações, é um físico muito famoso. Agora me escapa o nome daquele apresentador da nova série Cosmos. Eu não estou jogando palavras ao vento, o que eu estou dizendo aqui é o que eu vejo pessoas graúdas falando, pessoas realmente de renome, físicos de renome, que dizem que a chance maior é de já estarmos vivendo numa simulação de computador. Essa é a segunda questão que eu queria dizer hoje e que eu chamei no último vídeo, que seria um bônus. Então, meus caros, acho bom irem se conformando. Vivemos em uma simulação de computador. Na verdade, a gente já está conseguindo criar simulações fotorrealísticas bem bacanas, como esse óculos aqui. Então, meus caros, talvez seja aqui que nós estejamos vivendo e vamos continuar vivendo por muito tempo. Até o próximo vídeo.